Boa noite, pessoal. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, pessoal aqui da casa. Boa noite, que nos assistem em casa. Sejamos todos bem-vindos para a 19ª reunião ordinária da 16ª legislatura. Hoje, dia 30 de junho de 2025. Quero deixar uma mensagem que fica em Romanos 12, 13, onde que Paulo escreve para a igreja de Roma, e ele fala que nós precisamos nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração, e compartilhar com os nossos irmãos as suas necessidades, praticando a hospitalidade. Esse é um conselho que ele pode ser para nós hoje, né? Onde que a gente tenha se alegrar, onde há esperança, que a gente possa ser paciente quando nós estamos na tribulação, né? Muitas vezes acontecem coisas ruins na vida da gente, e Paulo diz que a gente tem que ser persistente, né? Tem que ser persistente, tem que ser paciente, esperar, porque o dia novo sempre aparece, né? E a gente também tem que perseverar na oração, que a gente nunca vem esquecer, né? A oração é relacionamento com Deus, e Deus gosta de escutar os filhos dele, né? E que a gente também possa compartilhar, né, as necessidades dos nossos irmãos mais necessitados. Às vezes não são roupas, às vezes é uma conversa, às vezes é um abraço, às vezes é um aperto de mão, às vezes é uma visita, e que a gente possa praticar também a hospitalidade. Então, Paulo nos ensina que nós devemos receber pessoas na nossa casa, né? Porque às vezes a gente não tem esse hábito, mas ele nos convida, que a gente tem que receber as pessoas na nossa casa também, para a gente aprender a ser hospitaleiro, né? Convido agora então a todos nós aqui a fazer o nosso momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passo então agora para a votação da ata da reunião anterior. Peço aos meus colegas que todos leram, se todos concordam, se há alguma rejeição. Ok, podemos aprovar. A ata da reunião anterior, então, ela foi aprovada por unanimidade. Peço agora para a secretária fazer a leitura do expediente. São 2 ofícios recebidos de 2 entidades que anualmente, como elas recebem recursos públicos, anualmente têm que apresentar um resumo daquilo que elas trabalham, né? Daquilo que elas fazem com os recursos recebidos. Nós temos aqui a apresentação, né? E depois o material aqui sobre a mesa, então para que depois, se alguém quiser verificar, ele fique em aberto, até inclusive para o público que está aqui ou o público que está em casa, se às vezes tem interesse em saber onde foi e como foi gasto esse dinheiro. Pode fazer a leitura, por favor. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Excelentíssima senhora presidente, Nilza Maria Nunes, Benedito Novo, Santa Catarina. OPEAL, Associação dos Programas Educacionais e Assistenciais, Programa Espaço Alternativo de Benedito Novo, portador do CNPJ número 08-898-308-8018 e 08-889-308-3003. Vem por meio deste apresentar os documentos que permanecem em cumprimento os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública, conforme a Lei número 1992, de 31 de julho de 2020. Relatório anual de atividades. Declaração que permanece
cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública. Cópia autenticada das alterações ocorridas nos estatutos de Overs. Balancete contábil. Benedito Novo, 26 de junho de 2025. Vera Espis, administradora. Podes fazer a próxima leitura? A Associação Folclórica Dança do Vale, inscrita no CNPJ número 10.256.513, mil ao contrário, 11, sede nas dependências do Centro de Eventos, situada na Rua Cruz de Souza, número 1758, bairro Centro, Benedito Novo, CEP 89.124.000, com base na Lei Municipal número 1758, de 7 de julho de 2014, vem por meio desta apresentar os documentos que permanecem cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública. Ao item que se refere ao estatuto da entidade não está presente, pois não houve alteração no ano de 2025. Anexos, o relatório anual de atividades, declaração que permanece cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da declaração de utilidade pública. Balancete contábil. Nesses termos, pede deferimento, Benedito Novo, 30 de junho de 2025. Maristela Klug Gessner, presidente. Agradeço a essas entidades que mandaram aqui os seus relatórios, né? E como eu comentei, eles estão aqui daí para qualquer pessoa que tenha interesse em observar e ler, enfim, né? Dada a entrada nas matérias do Executivo Municipal, nós temos hoje, vai entrar na casa, um projeto de lei de número 36/2025, que altera o artigo 5º da Lei de número 2048, de 20 de janeiro de 2026, que institui o auxílio alimentação e o adicional ao auxílio alimentação aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo. Senhora Presidente, senhores vereadores, pelo projeto de lei número 36/2025, estamos apresentando propostas para esta Casa Legislativa, estabelecendo regras para o recebimento do benefício do auxílio alimentação, instituído pela lei número 2048, de 20 de janeiro de 2022. A proposta para sua concessão à referida lei, em seu artigo 5º, apresenta o servidor que falta ao serviço perderá o direito do recebimento do valor pecuniário previsto nesta lei, proporcionalmente aos dias de falta. Parágrafo único. As informações necessárias para o controle da concessão ou perda dos direitos estabelecidos nesta lei serão repassados à administração pessoal pelos responsáveis da Casa Setor. A lei só estabelece que não faz jus do benefício ao servidor que faltasse ao serviço, não elencando quais os tipos da falta, como também deixa a critério do responsável de cada setor o controle da concessão ou perda do benefício. Com alteração na redação no artigo 5º, estamos estabelecendo os critérios para sua concessão ou não, especificando os afastamentos do serviço que tem amparo por lei para receber o benefício e os afastamentos do serviço que impedem de receber o benefício, de forma mais clara e objetiva. O auxílio alimentação é um benefício concedido ao servidor para custear seus gastos com alimentação e uma forma de garantir ao servidor o acesso a uma alimentação de qualidade, sendo-lhe pago diretamente, com o instituto de ajustarmos a forma de concessão. Submetemos à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei no aguardo de parecer favorável. Município de Benedito Novo, aos 30 de junho de 2025. Prefeito de Benedito Novo, Jean Michel Grudman. O próximo projeto de lei complementar, de número 37, de 2025, dispõe sobre o protesto extrajudicial de débitos vencidos junto à Fazenda Municipal.
Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 37, 2025, segue para apreciação desta Casa Legislativa com adequação na redação dada à Lei Complementar número 218, 2022, que dispõe sobre o protesto extrajudicial de débitos vencidos junto à Fazenda Municipal, com soluções que melhorarão a sua amplicidade. A inscrição em dívida ativa ocorre quando um contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, deixa de pagar tributos, taxas e multas, ou débito, após devidamente notificado, é esgotado o prazo para pagamento administrativo e pela ausência de regularização inscrito em dívida ativa, transformando o débito em uma cobrança judicial ou extrajudicial. Protesto extrajudicial é uma forma de cobrança que precede e via judicial, recuperando para os cofres públicos o crédito tributário ou não tributário, de forma mais rápida e eficaz. Inscritos em dívida ativa de contribuintes inadimplentes perante o poder público municipal. E de responsabilidade da administração pública buscar mecanismos que tornam métodos de cobrança mais eficientes, contribuindo na redução da demanda no sistema judiciário e transferindo as execuções para cartórios de protestos de títulos para formalizar a dívida não paga e buscar sua recuperação. O protesto extrajudicial é um instrumento jurídico instituído pela Lei Federal número 9.492 de 1997, no qual o contribuinte é intimado pelo cartório de protestos a realizar o pagamento da sua dívida para com o poder público. Portanto, não é efetuado o pagamento de crédito tributário ou não tributário no prazo estipulado em lei, deve a autoridade competente inscrevê-lo em dívida ativa. E para sua amplicidade, colocamos a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei complementar, solicitando a aprovação. Município de Benedito Novo, aos 30 de junho de 2025. Prefeito de Benedito Novo, Jean Michel Grudman. Esses, então, são os projetos de lei que entraram hoje. Passamos agora para as matérias do Legislativo Municipal. Temos a indicação de número 95 e 96 de 2005 da vereadora Marisa. Peço que faça a leitura da indicação de 95. Indicação 95, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que viabilize a pavimentação da rua Matias Keltman Júnior, no bairro Ribeirão dos Russos. Essa melhoria irá proporcionar aos moradores uma maior acessibilidade, segurança e valorização, além dos benefícios que trará à comunidade local. Sala das Sessões, aos 30 de junho de 2025. Vereadora Marisa Teschi. Marisa, por favor. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite a quem nos assiste aqui na casa, também pelas redes sociais. Essa indicação, ela também vem como pedido dos moradores da rua, né? Onde que eu, em conversa com o executivo, já consegui alinhar algumas questões ali referentes a essa pavimentação, onde a gente vai estar usando as nossas emendas para essa finalidade. Lembrando que a rua Carblesa está sendo asfaltada, né? Então seria de extrema importância também a rua Matias Keltman ter essa pavimentação. Peço a leitura agora da indicação do número 96, também da vereadora Marisa. Indicação número 96, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize a instalação de uma faixa elevada na rua Irmão Mansueto, em frente ao Salão Paroquial,
Essa faixa elevada irá reduzir a velocidade dos veículos, promovendo assim uma maior segurança aos motoristas e principalmente aos pedestres que ali transitam. Sala de sessões, aos 30 de junho de 2025. Vereadora Marisa Pesque. Esse pedido também ele vem atender a pedidos das pessoas da localidade, né? Sendo que ali existem 2 treinos próximos e muitas vezes já aconteceu acidentes ali, então a questão de ter uma faixa elevada também reduz um pouco a velocidade das pessoas para que a gente consiga evitar novos acidentes e também trazer um pouco mais de segurança aos pedestres, né? Principalmente tem a igreja, o salão, tem tempos de festa também ali, muitas pessoas transitam, então acaba dando um pouco mais de respeito ali também. Temos agora a indicação do número 97, que é da vereadora Andréia. Por favor, faça a leitura. Indicação número 97, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. A vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize a limpeza e manutenção das placas instaladas no município, que se encontram sujas e danificadas. Sala de sessões, aos 30 de junho de 2025. Vereadora Andréia Turvo. Andréia, por favor, faça suas considerações. Boa noite a todos. Eu gostaria desde já de agradecer a presença de quem está aqui e também de quem nos assiste de casa, né? Então, essa indicação ali, como o Benedito Novo é um município conhecido pelo turismo, pelas cachoeiras, pelo circuito do Vale Europeu, pelas pousadas e tudo mais, né? E tem muito turista vindo para cá agora. Eu acho que falta placas de indicação, de identificação aqui. A gente precisa, na verdade, trocar algumas placas, até se vocês quiserem acompanhar, o Darley está colocando ali as imagens, né? Essa placa ali, ela é no travessão do Tigre para Santa Maria, né? Do Ribeirão das Antas, na verdade. Então, a gente precisa, na verdade, pegar, fazer essa manutenção, fazer a limpeza das placas, né? Colocar placas novas. Então, já tem algumas placas que estão apagadas e tudo mais, caídas, né? Eu lembro que no tempo da Cíntia, enquanto ela era secretária de turismo, eu lembro que uma época ali, ela mesma e o Maurício saíram para fazer a manutenção e a limpeza dessas placas, né? Então, até gostaria de comentar que, na verdade, isso até foi uma grande perda para Benedito Novo. A Cíntia era uma excelente secretária de turismo, né? Então, eu acho assim, a gente precisa dar uma atenção nisso aí. Obrigada, Andréia. Vamos agora, então, para a ordem do dia. Hoje nós temos a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 03 de 2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Uso de Energia Solar no município de Benedito Novo, autoria da vereadora Andréia Miller. Semana passada nós havíamos já feito discussão e a votação, e essa semana então nós partimos para a segunda discussão. Quero saber se há alguma mudança, se alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a isso. Então eu vou só reforçar, né, como eu deixei semana passada, tem aqui os meus pontos, né? Então eu vou continuar mantendo o meu voto a não aprovação do projeto, né? Uhum. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Pode falar? Então, boa noite a todos, né? Boa noite aos amigos que estão nos assistindo de casa, o público presente, né? Eu também, como coloquei semana passada, vou continuar mantendo meu voto, né? E como coloquei minha discussão de semana passada, eu vou mantê-la daí, que é o não à aprovação. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não? Podemos então passar para a votação. Aos que concordam ficam como estão, e aos que não concordam
daí que se manifestem com a mão. Mesma votação da semana passada. Mesma votação. Então, por 5 votos, o projeto foi rejeitado. Né? Tá? Passamos agora, então, para o projeto de lei de número 34 de 2025, que autoriza o Poder Legislativo a doar veículos, equipamentos e materiais permanentes do Estado de Santa Catarina por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, ou se mantivemos a mesma questão da semana passada. Mantivemos a mesma da semana passada, onde todos foram unânimes. Então, podemos dizer que esse projeto foi aprovado por unanimidade, ok? Obrigada, vereadores. Passamos agora, então, para a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de número 35 de 2025, onde que altera o quadro geral de servidores públicos do município, onde que há uma criação de 5 vagas, é isso? Para o setor auxiliar administrativo. Passamos agora, então, para a primeira discussão e votação. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode falar, André? Na verdade, sim. Se me permitem, eu gostaria apenas de saber para quais secretarias serão contratados esses auxiliares administrativos. A gente sabe que tem secretarias que realmente está faltando gente, né? Mas a gente sabe que também tem secretarias que já tem gente suficiente, né? Então, é um comentário que eu faço aqui, não sou contra esse projeto de lei, tá? Mas eu só gostaria de saber para quais as secretarias, né, que vai ser contratado. E eu penso também assim, ó, que foi pensado muito na contratação de diretoria, chefia, assessoria, e a gente sabe que agora está faltando gente para executar o trabalho, na verdade, nas secretarias, essas pessoas que fazem esse trabalho de formiguinha e que vão alimentando as coisas, né? Então, só se pudesse me esclarecer isso, quais as secretarias que vão ser encaminhados esses né, auxiliares. Vereadora André, até onde eu não posso dar a resposta exatamente, porque a única coisa que eu sei é que foram pedidas 5 vagas, porque o quadro precisa ser criado, senão precisa vir de novo para cá, né? O que eu sei que são 3 lugares que está faltando, mas a gente pode pesquisar e ver e trazer a resposta para a semana que vem, ok? Pode falar, André, por favor. Então, boa noite a todos. Acho que o meu microfone não gosta muito. Esse daqui? Esse aqui é bem alto. Só uma dele, não? Com certeza. Então, Fala, Andréia. boa noite a todos. Eu também quero colocar o mesmo ponto de vista da minha colega vereadora André. Eu não sou contra o PL, eu sei também de secretarias que estão necessitando desse auxiliar administrativo, mas, com todo o respeito também, eu gostaria de deixar o meu ponto de vista aqui, que há uma incoerência com o discurso da reforma administrativa pelo qual esta casa passou, com a criação dos cargos comissionados no PL 06, com a promessa de reorganizar e otimizar a estrutura do serviço público municipal, e há necessidade de novas vagas para suprir lacunas operacionais, e que revela que a reforma administrativa realmente então não alcançou. Então, sabemos que há cargos comissionados, né, e que aqui na votação do PL foi questionado muito a qualificação técnica. Não estou desmerecendo ninguém, tá? Eu quero deixar isso muito bem claro também, mas que a gente ouviu de outros servidores de que quando foi feita essa reforma administrativa, algumas secretarias não foram convidadas, e a gente esteve presente na conferência semana passada, inclusive que
de grande valia e, infelizmente, a participação é mínima, não há tanto público, né? E também foi questionada a necessidade de que haveria no município tanto um arquiteto como um topógrafo para fazer os trabalhos se agilizarem. Então, eu só gostaria de deixar esse meu ponto de vista. Não sou contra o PL, mas de que, quando foi proposta toda essa criação de cargos, que tivesse sido feito, como eu havia comentado na casa, uma reunião onde se juntasse todas as secretarias e dizer, aqui falta, ali não falta, aqui falta, ali não falta. Então, eu só gostaria de deixar também o meu ponto de vista em relação ao limite de despesa com o pessoal, né? A gente viu no PL, está aqui, né? O impacto financeiro 47,37, sendo que o limite alerta é de 48,6. Então, só gostaria de deixar esse meu ponto de vista registrado. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Ed, por favor. Então, boa noite a todos. Assim como o Dr. Silvio passou para nós nas comissões, também uma dessas vagas vai ser preenchida foi feita uma indicação aqui na casa, não sei de quem, eu também não sabia explicar, foi feita uma indicação para uma vaga, então, pelo que passaram, uma dessas vagas vai ser preenchida já para essa indicação. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Algumas dessas questionamentos, Andréia, as duas Andréias, né, no caso, a gente pode trazer daí para a semana que vem, com certeza, né, algumas colocações, o que vocês solicitaram, e com certeza a gente vai ver o que tem, né. E só lembrando também sempre que toda vez que se fala do teto e da pesquisa que se faz, é considerando que todas as vagas estão preenchidas, né. Então, lembrando que nem todas as vagas foram preenchidas, nem todas são preenchidas, algumas elas precisam ficar de reserva, né? Não, só lembrando que é uma questão, digamos, técnica, né? Uma previsão, tá? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Nós podemos passar para essa primeira votação, é isso? Aos que concordam, permaneçam como está, e se alguém for contra, daí... Se alguém se opor, levante a mão, alguma coisa, ok? Aí só ficamos então para trazer algumas respostas, ok? Muito obrigada. Passamos então agora para a palavra livre. Gostaria desse primeiro momento até, se puderes colocar, é um convite que a Tânia, que ela trabalha com o artesanato, e a Tânia ela é uma entusiasta na questão de arte, né? E ela sempre participa daqueles grupos do Adir Blanc e outras questões que nós temos de cultura. E ela faz um trabalho muito bonito com crianças autistas, né? E ela tem agora, é o momento dela de trazer a exposição dela. Inclusive, semana passada, ela esteve presente com uma professora também, Poliana, que trabalha com as crianças do quarto e quinto ano da rede municipal, onde ela conversou com as crianças sobre autismo, sobre a questão da percepção de receber e do entrosamento com essas crianças, né? E o que a Tânia hoje ela nos convida a participar dessa exposição então de trabalhos que eles vão acontecer a partir do dia 30, né? A partir do dia 30 de junho até o dia 13 de julho. Isso é aberto ao público, então acho bacana assim, a gente espalhar, a gente comentar com as pessoas, para as pessoas ir lá visitarem, né? É uma maneira da gente observar e aprender, né? E é uma coisa tão presente na nossa vida. Então, fica aí o convite para toda a comunidade, tá bom? É isso daí. Algum dos colegas gostaria de fazer uso da palavra agora? Alguém? Pode. Marisa, por favor. Quero fazer a menção, né, deixar um agradecimento à vinda do deputado federal Ismael, que deixou o espelho então de uma emenda parlamentar de 300 mil destinado para a saúde, né. Também, só para reforçar a indicação da vereadora Andréia, da questão das placas, a importância de fazer a limpeza,
Também, né, se a gente passar na frente ali da Secretaria de Educação, a placa com a faixa elevada, ela também está no lugar errado, ela está na antiga faixa elevada ainda, né? Para quem vem do sentido do início da cidade para cá, se a gente ver ali a placa ainda ela está na antiga faixa. Acho que seria interessante a gente dar uma olhadinha nisso também e trocar, né? Outra questão de placas também, talvez até a André vai saber falar melhor, eu acredito que esteja até quebrada, né? A placa ali no Ribeirão próprio, que dá acesso ao Ribeirão dos Russos. Essa placa, acho que ela está, não sei se ela está quebrada, mas eu acho que ela está num lugar bem errado, porque assim, as pessoas, quando a gente indica o local, elas acabam não tendo visão da placa, só mesmo quando você desce do próprio para baixo. Ela está bem mal colocada ali, eu acredito que seria interessante dar uma olhada nisso também, né? Seria isso então, deixar uma semana abençoada ali, desejo uma semana abençoada para todos, e que todos voltamos para casa na presença de Deus. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? André, por favor. Eu gostaria de falar um pouco hoje, na Palavra Livre, sobre um programa que eu vi que foi lançado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que se chama PROEP. É um programa voltado para fortalecer as redes de ensino no enfrentamento à violência por meio de formação profissional e apoio psicossocial. Esse programa, pelo que eu vi, ele busca mobilização para evitar novas tragédias, como aquela tragédia que aconteceu em Blumenau no ano de 2023, né? E o que me chamou a atenção é que mais de 7.000 ocorrências já foram registradas nas escolas do Estado no ano passado de 2024. Então, eu acho bem importante para quem está ali no momento desse ataque ou de uma violência assim, né? Para que esteja munido, né? E possa dar um assessoramento, né? Então, e como eu acho esse assunto importante, ao invés até de procurar esse tipo de informação na secretaria e tal, eu gosto de falar aqui na Câmara, né? Porque assim a gente pode também compartilhar isso com os demais vereadores e com a comunidade também, né? Enfim. E também trazer essas coisas aqui, na verdade, eu acho fundamental, porque às vezes a gente pode trocar ideias, né, em relação a isso. Não sei também se a Secretaria chegou a aderir a esse programa ou não, né? E eu vi também que o Ministério Público ele deu um prazo para aderir a esse programa até o dia 27 de junho. E até o dia 7 de junho, 107 municípios ainda não tinham dado retorno. Foi até encaminhado também ofício aos prefeitos dos municípios, né, assinado pela Procuradora-Geral do Ministério Público, a Cibele Farias, junto com o presidente do Tribunal de Contas, o Erneus de Nadal, né? Então, assim, eu não sei se a gente aderiu a esse programa, talvez até a vereadora Nilza possa, né, nos falar, ou enfim. E eu acho que é um assunto importante para a gente tomar conhecimento aqui dentro, né? Então, assim, quero já desde agora me despedir de todos e desejar a todos uma excelente semana e fiquem com Deus. Em relação justamente a esse projeto, eu não sei o que dizer hoje se nós estamos, porque como todo o tempo todo nós temos, alguma coisa eu sei que a gente já está prevendo, até inclusive para a formação do mês de julho com os professores. A gente também já entrou em contato também com o pessoal da polícia militar, né? Eles já se dispuseram também a trabalhar conosco algumas questões. Então, porque sempre é essa preocupação, né? E a nossa preocupação também é porque o grupo de professores necessariamente ele também não é fixo, né? Então, às vezes, assim, são pessoas novas que estão entrando, um público novo, mas a nossa preocupação e até depois se puderes me passar certinho, Andréia, o que é exatamente, até para a gente certificar aqui, porque como sempre, a demanda é muito grande em relação a isso, daí para a gente ver se está ok ou não. Tá bom? Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Andréia, por favor. Então, em primeiro lugar,
Secretaria de Obras, né, que na semana passada efetuou a retirada de uma árvore bem grande que caiu nos fundos da nossa casa, então ela não era possível tirar manualmente. Eu gostaria de deixar aqui os agradecimentos a todos os envolvidos, ao Reinaldo, ao Nilson e ao pessoal que operou a máquina. Então, muito obrigada, né? Também quero agradecer a quem me pediu se eu já havia comentado com as autoridades competentes sobre a árvore. Então, eu agradeço por terem me procurado em primeiro lugar. Também eu gostaria de fazer 2 pedidos aqui na casa, a respeito da rua Gustavo Reder. Eu recebi mensagens de moradores lá de que a placa de identificação da rua sempre se encontrava no local, mas foi percebido que a mesma não está mais lá. Então, não se sabe se alguém roubou ou se sacaneou, acabou jogando em algum canto, mas gostaria de pedir isso, quer dizer, eu já estendi esse pedido ao Moacir, que é o secretário do Planejamento. Então, vou deixar aqui registrado o meu pedido para fortalecer novamente com a Secretaria. Também, eu recebi ontem imagens, eu esqueci de passar o da lei, na Rua do Bosque. Até na outra semana eu já agradeci porque foi feito o patrulhamento na rua, mas nessa rua se encontra um bueiro quebrado, entupido, não se sabe, e o esgoto corre a céu aberto. E também faz-se necessário de uma limpeza nessa rua, roçada. Então eu até vou deixar esse pedido aqui formalmente, também já vou agradeço se a Secretaria de Obras puder verificar a situação. E também eu gostaria de deixar registrado na casa também, como todos aqui agradecem quando recebem as visitas dos seus parlamentares, né? Também quero agradecer a visita do deputado Gerry na semana passada, que esteve presente e colocou para todos os membros, não só do partido, mas também de simpatizantes à sua pessoa. Ele deixou uma prestação de contas a todos nós, de ajuda ao município. Infelizmente eu esqueci de trazer esses números no dia, mas também o que me chamou a atenção no dia de hoje foi uma postagem, e como as pessoas me conhecem, eu uso do espaço da Câmara para responder. Eu não gosto de criar alvoroço no Facebook, porque eu acho que lá não é o lugar da gente, como se diz, né, lavar roupa suja, né? Mas no dia em que, e justamente a resposta que eu quero dar coincidiu com o que ele comentou no dia para nós. Nós sabemos que ele é o secretário de Infraestrutura do Estado e nós sabemos que ele tem 295 municípios para cuidar, assim como um prefeito tem 750 quilômetros de estrada para cuidar no município, né? A função dele também é bem delicada. E ele comentou para a gente no dia que a obra indo para Rio Negrinho, na serra de Doutor Pedrinho, depois do véu da noiva, está quebrada já há um bom tempo com todas as intempéries que vieram acometendo o nosso estado, né? E até que se faz um novo projeto, se faz uma nova licitação, todos aqui na casa já sabemos como funciona, né? Então essa obra começou porque no dia 1º de maio eu passei por lá, eu passei de bicicleta, e eu vi as caçambas trabalhando normalmente, indo, entrando, saindo, e agora de uns dias para cá essa obra barrou. Mas ela barrou por quê? Porque alguém fez uma denúncia de que foram cortadas 2 árvores, que se dizem nativas, né? Então, e todos nós sabemos que quando isso acontece, começa-se quase todo um processo novamente. Então, eu gostaria de que quando houvessem dúvidas nesse sentido, procurem a quem tem contato, porque a gente está aqui para esclarecer. Então eu acho que não foi de bom gosto, né? A gente sabe que em todos os lugares há dificuldades, há falhas, ninguém é perfeito, né? Mas eu gostaria de deixar esse ponto de vista. Inclusive, no dia, meu pai também estava presente e ele ouviu que eles estão fazendo uma obra bem grande na cidade de Praia Grande, que liga esse município ao outro, agora me fugiu o nome do outro município, que eles tinham todo um projeto pronto já,
E quando foram dar início às obras, que chegaram a certo ponto, teve que ser desviado porque no local onde passaria essa estrada encontrou-se uma família de répteis, de rãs, que são, né, e não pode mais. Então teve que se fazer toda uma mudança de planejamento, né? Então essas coisas acontecem, principalmente quando a gente mexe com o meio ambiente, né? Então, só queria deixar essa minha colocação, agradecer ao deputado Gerry pela visita e pela prestação de contas. E, para finalizar, eu gostaria de deixar o meu ponto de vista a respeito do projeto que eu apresentei na casa. Eu fiz uma pequena pesquisa, eu fiz ele no Word e não ia conseguir tempo para copiar, e eu pedi para o Darley imprimir para mim. Mas eu coloquei aqui algumas observações minhas. Alegação de inconstitucionalidade, competência e iniciativa. A principal dúvida deve ter girado em torno da iniciativa legislativa, ou seja, se o legislativo pode propor esse tipo de matéria. A minha defesa. O projeto é constitucional, pois trata de matéria de interesse local e de política pública ambiental. Competência comum entre os poderes, e não cria obrigação direta ao Executivo. A minha fundamentação está na Constituição Federal, no artigo 30, incisos 1 e 2. Confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O projeto não impõe obrigação direta ao Executivo, tampouco cria cargos, funções ou aumento de despesas imediatas, mas apenas autoriza a criação de um programa, deixando para o Executivo a regulamentação futura. O STF e tribunais estaduais têm entendimento pacífico de que o Legislativo pode criar programas, políticas públicas e diretrizes, desde que não haja vício de iniciativa nem usurpação da função administrativa. Segundo, alegação de impacto financeiro. O argumento de impacto financeiro só se sustentaria se o projeto obrigasse o Executivo a fazer gastos imediatos ou criasse despesas sem previsão orçamentária, o que não ocorreu no seu tempo. Argumento que eu usei para minha defesa. O projeto não causa impacto financeiro direto ou imediato ao município, pois não prevê dotações específicas nem valores, apenas autoriza incentivos fiscais, como a possível redução de IPTU, condicionados à regulamentação posterior pelo Executivo, que poderá avaliar viabilidade conforme disponibilidade orçamentária. A implantação em prédios públicos é recomendada de forma gradual e mediante cronograma, o que elimina qualquer imposição de prazo ou gasto. Exemplo de precedente jurídico que eu, na minha pesquisa, e coloquei aqui para finalizar, que a jurisprudência é clara. Não há necessidade de estimativa de impacto quando o projeto apenas autoriza ou recomenda políticas, cabendo ao Executivo analisar e implementar conforme as suas condições financeiras. Então, eu só gostaria de deixar aqui, com todo o meu respeito, né, para finalizar, né, eu até fico feliz, porque mesmo que esse PL foi rejeitado, né, que no meu simples entendimento, né, que vocês, meus colegas vereadores, se preocuparam bastante com o impacto financeiro, né, que infelizmente até o momento nós passamos na casa com alguns projetos que foram pouco mais agressivos quanto à relação do impacto financeiro, mas deixo aí. Fico feliz de que passamos a observar isso com mais cuidado daqui para frente. Essa é a minha colocação, com todo o meu respeito, né? E também gostaria, eu não sei se é a posição dos demais vereadores aqui, mas a gente assiste muitas, como se diz, lives, né? Com o prefeito, com todo o respeito também. Eu acho que quando ele coloca que aqui estão os vereadores que apoiam o governo. Eu não concordo. Mesmo que a gente difere de algumas opiniões, tem projetos aqui que passam pela mão de todos e nós apoiamos. Então, quer dizer que a gente
não é em 100% que não apoia o governo. A gente está aqui para trabalhar o que é bom, o que é justo para Benedito Novo. Então, só queria frisar isso mais uma vez. Então, quero desejar a todos uma abençoada semana. Agradeço a todos. Boa noite. Sim, vereadora André, acho que é sempre importante a gente visar todos os pontos. Lógico que a questão mais vai além do ponto de vista, não pela inconstitucionalidade do projeto, né? Eu só queria também reforçar, na semana passada, nós tivemos uma reunião com o Tiago, que é diretor da CI, né, da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, para falar sobre a questão dos transportes intermunicipais, né, que é uma questão que todo mundo, acho que cobra de todos os vereadores, mas eu acredito que a mim um pouco mais pela questão do meu esposo também ter sido motorista de uma das empresas, né. A gente conseguiu conversar com uma empresa local, tentamos de várias formas alinhar algumas questões, né, para ser também bom para a empresa e também para atender essa falta ali, né, esse buraco que está aqui, na verdade, na questão das linhas com o pessoal da Secretaria de Mobilidade. Porém, mesmo com muitas conversas, a gente não conseguiu ainda finalizar nenhuma empresa ali, no tal, infelizmente, na empresa que a gente tinha conversado, tentou de várias formas mexer ali, olhar para ver se era viável, mas infelizmente ainda não é. E por enquanto, então, ainda a gente está em aberto com essa questão desse transporte, né? Só lembrando que a gente está conversando com a diretoria, o prefeito, inclusive na reunião estava o prefeito de Dr. Pedrinho junto, né, que a gente conseguiu chamá-lo também, mas infelizmente não cabe só a nós, a gente sabe que é tudo muito complicado, não é culpa de um, não é culpa de outro, né, são questões que não tem como uma empresa começar a trabalhar sem ter realmente certeza que vai dar certo, né? Então seria isso. Obrigada. Eu gostaria de... Sim, pode. Eu também fiquei sabendo disso, Marisa, referente a essa conversação. Inclusive, acho que foi com a Santa Maria Turismo que foi conversado, né? Então, tomara que eles abraçarem essa ideia e vamos ver, de repente conseguimos outra empresa. Eu esqueci só, vereadora, de comentar uma situação. Até gostaria de pedir para a vereadora Andréia se ela conseguiu agendar uma reunião com o prefeito, aquela reunião referente ao meio ambiente ali e tal. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado na casa que eu também não estou conseguindo agendar nenhuma reunião com o prefeito. Eu entrei em contato com a Marisa, que é a chefe de gabinete. Ela não me deu retorno, ela me falou que na próxima semana, talvez, ela teria que conversar com o prefeito em relação a isso, ver se ele poderia me atender ou não. E o assessor do deputado Carlos Humberto também entrou em contato com a chefe de gabinete, né? Não sei se chegou a mandar mensagem, talvez direto para o prefeito, mas até hoje nós estamos sem um retorno. O assessor do deputado Carlos Humberto gostaria de vir até Benedito para estar entregando as emendas oficialmente, estar fazendo, né, uma conversação direto junto ao prefeito, mas infelizmente a gente não está obtendo um retorno. Então eu acho que isso aí precisa ser visto. Gostaria de pedir, né, ao executivo que nos atenda em relação a isso, que nos receba no gabinete. Nós somos vereadores, nós estamos trazendo emendas, dinheiro para Benedito Novo, e eu acho que a gente precisa de uma atenção. Não é simplesmente assim ficar 2, 3, 4 semanas sem dar um retorno e não receber os vereadores no gabinete para estar recebendo as emendas das quais nós como vereadores corremos tanto atrás e trazemos aqui para Benedito, né? Então fica aí um pedido meu para o executivo. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ok, agradeço a participação de todos, né? Agradeço também aos que nos assistem aqui. Agradeço aos que estão nas suas casas. E a gente dá por encerrada, então, essa nossa sessão.
Nosso próximo encontro será no dia 7 de julho, às 19 horas, aqui nessa casa, e que tenhamos uma excelente semana a todos, tá bom? Uma boa noite a todos.